Oi, gente, tudo bom? Tudo em... Ah, esqueci, cadê o negócio que eu ia mostrar pra vocês? Só um segundo. Tudo bem? Olha que belezura, gente. Ó, máscaras Covid-19, viu? Que gracinha. Fabricações Sônia Rai. Estarão disponíveis para doações aqui em Goiânia a partir de segunda-feira. Não com este design, porque esse design é um tecido da Goya Lopes, que é essa artista plástica que trabalha com motivos africanos e que me deu esses dois lindos tecidos, vejam, né? Viraram máscara Covid. Agora, as que eu estou fazendo para doar, infelizmente eu não tenho mais tecidos Goya Lopes. Quem sabe a Goya me doou alguns para fazer, né? Mas eu costumo comprar tecidos dela e numa dessas remessas ela me deu esses dois tecidos gracinha que estão aqui. Então são as minhas máscaras Covid. Mas eu estou fazendo para doação e a partir de segunda-feira, se você souber de alguém aqui em Goiânia que precisa de máscara, entra no privado aí e me fala que eu dou um jeito de fazer chegar a pessoa, tá? Então são máscaras caseiras de tecido, como o Ministério da Saúde tem indicado, e que as pessoas podem usar e lavar e reutilizar, tá? Elas vão esterilizadas no plástico e cada um deve ter pelo menos duas, tá, gente? Quando você sai de casa, porque se você for ficar mais que 2 horas com ela, você vai ter que trocar, né? Então você pode chegar em casa, lavar, água e sabão normal, e aí tem uma segunda se você precisa sair. Se você precisa sair de casa, se não precisa, esquece. Mas enfim, então aí as máscaras que quem precisar aqui em Goiânia e eu puder ajudar, eu tenho material para fazer uma quantidade. Pois é, então as pessoas, quem pode estar fazendo, eu tenho eu acho assim, uma herança que eu ganhei da minha mãe, que sempre soube costurar. Minha mãe era costureira e eu sempre soube costurar. Então, fazer uma máscara como essa, para quem sabe costurar, é uma coisa muito simples. O único problema que a gente tem é que não existe elástico no mercado. Então eu não sei quantas máscaras com elástico eu consigo fazer com o meu acervo de costureira aqui de casa. Mas quando acabar, então serão feitas, tem opções de fazer para você amarrar sem o elástico. Mas enfim, eu sei que tem muita gente na live que é aqui de Goiânia, então se você souber de alguém que está precisando, não o que a gente já sabe, os médicos, os enfermeiros, para isso existe um movimento muito grande na cidade de empresas que podem produzir em larga escala. Inclusive a UFG tem uma oficina de costura permanente fazendo máscaras, aventais, e contando com docentes e funcionários que doam o seu tempo para ajudar a fazer. Eu inclusive sou uma dessas pessoas, estou num dos turnos ajudando a fazer máscara, e que é para os hospitais, para os enfermeiros que vão em larga escala para a indústria. Isso que eu estou falando é uma coisa caseira, tá? Para as pessoas aqui que precisem. Então, recado dado, não tem como não falar no Covid, né, gente? O ideal é você não precisar da máscara, você fica dentro de casa e não precisa de máscara, aí é o ideal, tá? Bom, deixar o Covid aqui atrás e vamos falar do nosso assunto de hoje, né? Sem Covid, eu tô tentando publicar, acho que agora foi, né, um texto aí pra vocês, quer dizer, é só uma frase, mas eu queria que vocês vissem, né? Eu acabei de colocar aí no meu feeding, acho que é feeding que chama isso, que é o seguinte:
a justificativa, né, a redação da justificativa, que é o nosso assunto de hoje, como eu já disse nos vídeos passados, justificativa, breve revisão da literatura, breve história da estado da arte ou caracterização do problema são tudo a mesma coisa. Depende do tipo de projeto que você está fazendo. Então, ontem eu fiz uma discussão sobre a introdução, né, colocando como um exemplo possível uma introdução de um projeto meu de 13 anos atrás, mas era um plano de trabalho de pós-doutoramento. E hoje a gente vai falar de redação da justificativa. Eu coloquei aqui um projeto CNPq-PIBIC, que é o que eu vou discutir, depois eu coloco para vocês, que é a justificativa de uma proposta de PIBIC, ou seja, um aluno de graduação que estava pedindo uma bolsa PIBIC. Então é um tipo de justificativa que eu acho que atende a maioria das pessoas que estão acompanhando essa live. Eu sei que tem muitos alunos de graduação assistindo, tem professores também que dão aula e que talvez precisem se beneficiem com material para usar com esses alunos. Então, quando o CNPq coloca a caracterização do problema, é uma forma sintética de colocar a introdução e a justificativa juntos, porque lembra, é um projeto de graduação e a tendência dos projetos de graduação é terem um texto mais curto, com um número reduzido de referências, porque o aluno que está começando a pesquisar não conhece tanta coisa assim. E esse projeto, na verdade é um plano de trabalho, a gente chama de projeto entre aspas, ele vai acompanhado do projeto do orientador, né, ou do orientador pretendido. Então, o peso a responsabilidade sobre a justificativa do grande tema de pesquisa é do orientador. O orientando de graduação precisa ter um plano de trabalho coerente, aquilo que eu falei para vocês, 8 referências, 10, para o seu plano de trabalho, para o projeto TCC, PIBIC, na nossa área é bastante razoável, se forem boas referências, né? Antes de continuar, eu queria dar um lembrete aqui. Quem está chegando agora ou chegou ontem e está pegando a discussão num ponto em que ela está, eu recomendo fortemente que volte lá no dia 21 de março, onde nós começamos, e assista todos os dias. São 30 minutos por dia. Eu tenho começado a receber perguntas, primeiro no Messenger e não aqui no post, como eu pedi, porque são pessoas que estão chegando, não assistiram os outros vídeos e não sabem. Então, lembrando, suas dúvidas, suas perguntas vão no comentário da live que você assistiu, tá? Não no meu privado, porque é um serviço que a gente está prestando para todo mundo que está assistindo. A sua dúvida pode ser de outro. Agora, pedidos de se eu posso revisar o seu trabalho, se eu posso ajudar você a montar o seu projeto, infelizmente eu já tenho que dizer que não, né? É muita gente assistindo, que eu fico feliz, mas eu tenho os meus orientantes que continuam sendo orientados por mim. Eu não tenho a menor condição de assumir orientações, não é? E mesmo porque algumas dessas pessoas já estão sendo orientadas, seria extremamente antiético eu falar alguma coisa sobre como você deve conduzir a sua pesquisa. Se for da sua vontade, peça ao seu orientador para entrar em contato comigo, posso trocar uma ideia com ele, tá? Mas não seria antiética a ponto de... nem antiética e nem eu tenho condições de assumir mais orientantes dos que eu já tenho. Então essa live é uma forma de ajudar vocês da melhor forma que eu puder, né? Sobre esses itens todos que são básicos para a elaboração de um projeto, para desenvolver uma pesquisa em qualquer nível, não é só graduação não, tá? Mas eu acho que é principalmente voltado para a graduação, que é onde a gente precisa mais. Bom, vamos lá.
Então, o CNPq descreve, faz um tempinho que eu não olho, tá? Mas por muito tempo a descrição do CNPq, do lugar onde a gente chama de justificativa, eles colocam, eles intitulam caracterização do problema. E daí fica bem claro, não é, gente, aquilo que a gente vem conversando? Se eu não tenho problema, eu não tenho pesquisa, não é? Se eu tenho um problema, eu tenho que dizer onde esse problema se insere. Para isso eu tenho que dizer qual é o assunto e dentro desse assunto qual é o problema que você identificou, que obviamente vai te gerar um objetivo geral. Então, quando o CNPq coloca caracterização do problema, para o inexperiente pode parecer assim, nossa, mas que coisa complicada. Mas quem já está conversando aqui com a gente esses 10 dias já sabe, claro, o problema que eu tenho de pesquisa, se eu vou caracterizá-lo, eu vou colocá-lo dentro do contexto do assunto, ou seja, assunto e problema, é o que a gente tem falado aqui, tá? É isso. E eles descrevem assim, explanação concisa porque é graduação, na qual são estabelecidas sucintamente a caracterização do problema, sua pertinência e relevância. Lembra, gente? Como é que eu digo que o meu projeto se justifica? Dizendo por que eu acho que é importante? Não. Demonstrando a pertinência e a relevância de se discutir o problema que eu identifiquei dentro do assunto X. Tá bom? E aí o CNPq escreve isso, né, por extenso pra gente. Oi, Kennedy. Nice to see you here. E aí eu vou entrar então no texto. Esse é um subprojeto, chama subprojeto porque é um projeto de um orientando meu. Eu esqueci de dizer que eu coloco os meus textos para serem malhados como Judas e dos meus orientandos também, tá? Aviso os navegantes. Então esse é um projeto de um ex-orientando, na verdade, né? O Aurélio Souza, que atualmente faz doutorado lá com João Barbosa na Federal da Bahia, mas que nessa época era meu orientando de graduação e estava pleiteando uma bolsa PIBIC. Depois ele fez mestrado comigo e depois terminou aqui em Goiânia e está fazendo doutorado lá em Salvador, né? Está indo muito bem. Mas nessa época aqui, em 2007, a gente submeteu... Nossa, já faz 13 anos, hein, Aurélio? Uau! Nessa época ele submeteu então um projeto pedido de bolsa que foi concedida, né? PIBIC. Então o título dele era Mapeamento do Ensino de Trompete em Goiânia. Tá? Então o texto da caracterização do problema começa assim: o trompete tem papel importante no desenvolvimento de qualquer banda marcial, pois desempenha funções melódica e harmônica em combinações alternadas nos arranjos e orquestrações, sendo que as melodias são frequentemente parte dos motivos e do repertório. Essa é a primeira frase dele. Não é uma sentença tópico daquelas que conseguem resumir tudo que vai ser falado, mas quando isso não é esclarecido na primeira frase, o parágrafo não acabou e eu tenho que continuar lendo. Dada a demanda crescente de estudantes interessados em iniciar e aprofundar seus estudos no trompete em Goiânia, este trabalho propõe diagnosticar a real situação do ensino do instrumento na cidade, localizando seus docentes e documentando sua formação e pensamento pedagógico. Então, na primeira frase eu não entendi tudo. Na segunda, a gente já começa, né, a entender que tem uma razão de ser. Ele detectou uma demanda crescente de iniciantes em trompete e por isso é importante mapear o que está acontecendo com o estudo de trompete em Goiânia, para poder assim aí tentar vislumbrar como auxiliar, como abarcar essa demanda crescente.
espera-se que ele vá justificar esse crescimento da demanda, né? E também de alguma forma dizer como é que ele está informado sobre o ensino de trompete, particularmente em Goiânia. É isso que eu espero que o resto do texto sucinto que o CNPq pede e que tem um número bem reduzido de palavras, se eu não me engano é no máximo 500, eu vou olhar aqui, realmente é sucinto, mas tem que fazer citações e tudo mais. Foi em 2007, tá, gente? Então ele começa assim: a discussão sobre a falta ou inadequação de material pedagógico para instrumentistas em Goiânia já foi abordado em trabalhos sobre contrabaixo, Negreiros 2003 e oboé, Rezende 2003. Bom, 2 trabalhos que falam sobre material pedagógico para instrumentistas em Goiânia. Está começando a fazer a se vender, né? Vender o peixe do trabalho dele. Com relação ao trompete, 2 trabalhos recém-publicados são de suma importância. A dissertação de mestrado de Karina Bertunes, 2005, que discutiu a influência da formação de bandas no processo educacional musical da comunidade local, investigando como é feita a preparação dos alunos para a banda em Goiânia. E a dissertação de Marcelo Eterno, que está sem data, eu acho que eu vou olhar o ano antes de mandar para vocês, está sem data aqui. Que, se eu não me engano, é 2005 também, ou 2006, que propõe analisar os aspectos da performance musical de trechos selecionados do repertório para melhor compreender a atuação do intérprete. Bom, ainda que esses trabalhos sejam importantes, há muito o que se pesquisar, pois o ensino de trompete nas bandas marciais ainda é pouco explorado e divulgado. Deixa eu arrumar o ainda aqui. Eu não mandei para vocês porque eu não tinha passado esse olho para revisar se tinha alguma coisa. Eu nunca sei se é a última versão ou não, a que eu acho aqui. Bom, ele segue. A contar pela pouca literatura disponível sobre o tema e pela falta de profissionais licenciados em performance e pedagogia do trompete, o ensino desse instrumento fica comprometido e por vezes limitado para os alunos. À época não havia, tá, o curso de licenciatura em trompete aqui em Goiânia. Hoje em dia existe. É justamente na formação inadequada que está o perigo que o estudante de trompete adquirir vícios e mau hábitos. Aí citação do Schweber, 2004. E é curtinho, tá, gente? Já estou terminando. É curtinho, como eu disse, texto de justificativo de projeto de graduação, ele não pode ser longo. Outro aspecto limitador na formação de trompetistas, particularmente em Goiânia, é a falta de bons instrumentos. Alunos das bandas usam, em sua maioria, instrumentos sucateados. Talvez convênios entre instituições possam patrocinar custo de material ou que possam patrocinar custo de material seja um caminho discutível aqui. A falta de material pedagógico e as salas adequadas para o ensino do instrumento completa o quadro inicial do cenário que inspirou a pesquisa à hora proposta. A situação acima exposta tem causado um distanciamento do músico da realidade no mercado de trabalho hoje em dia. Kleinheimer, na verdade, essa é uma citação da citação, que está no método. Alguém citou o método de 63, eu acho que foi o Marcelo Eterno. Vou revisar aqui antes de mandar para vocês. Aí ele finaliza assim: assim, com o mapeamento do ensino de trompete proposto por essa pesquisa, pretende-se disponibilizar material de apoio a pesquisadores e formar um embrião para pesquisas de caráter artístico-pedagógicas que auxiliem o profissional de trompete em Goiânia e em Goiás. É isso. E daí tem as referências, tá? Então, o que tem aqui, né? Oi, Letícia, tem mais família entrando. Então, a minha família finalmente vai saber que... Vai saber não, vai ter certeza que eu sou louca, né? Tá. Então, gente, o texto da redação tem da justificativa aqui, tem
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, né? 8 autores. É de bom tamanho, 8 autores. Por que de bom tamanho? Bom, porque é só um plano de trabalho para um projeto, para um desenvolvimento de um trabalho de 12 meses, né, de bolsa de PIBIC, e que está assentado dentro do grande projeto do orientador, no caso, no meu projeto. Então, uma redação deste porte, né, que apresenta o assunto, apresenta o problema e coloca citações que justificam, que evidenciam, e como diz o CNPq, mostram a pertinência de se discutir aquele problema, é o suficiente para você redigir a sua justificativa. Então, esse pânico todo pela justificativa, só tem um jeito de acabar com ele. Primeiro, voltar lá atrás, quem não assistiu os vídeos anteriores, e ver como a gente escolhe o tema, como eu detecto o problema à medida em que eu escolho o tema. E daí levanto a bibliografia inicial referente àquele problema. Eu tenho isso em mãos, aí eu separei aqueles 8 títulos, aí eu tenho que ler. Lembra? Puxa, mas como eu vou separar 8? É outro vídeo que a gente fez. Eu vou lá, faço a pesquisa, onde buscar referências, levanto por título, por resumo, por palavra-chave, encontrei, não é? É a mesma coisa. Para projeto de mestrado é a mesma coisa, para projeto de doutorado é a mesma coisa, plano de estudo de pós-doutorado é a mesma coisa, tá? Mas como é a mesma coisa? Bom, não é igual porque você tem a obrigação de saber mais que 8 referências se você está fazendo um projeto de mestrado. Então você tem que escrever um pouco mais, né? Justificar um pouco mais. Mas o processo redacional é exatamente o mesmo, né? Eu tenho que ter autores que fundamentam, justificam, mostram a pertinência de eu discutir aquele assunto. Qual que é a diferença se isso é para mestrado? Bom, eu tenho que ter mais autores mais atualizados, porque, afinal de contas, eu tenho que demonstrar que eu tenho um pouco mais de experiência como pesquisador do que um aluno que está fazendo o primeiro projeto da vida dele, tá? Outra coisa que Aí se for um projeto de doutorado, bom, se for um projeto de doutorado, normalmente você deve ter muito claro dentro do problema qual que é o objeto específico que você está focando dentro da pesquisa. Ou seja, vai afunilando, né, gente? Vão pedir cada vez mais que você se expresse com um pouco mais de autoridade. Autoridade quer dizer conhecimento, tá? Autoridade não é uma questão autoritária. Que você tenha mais conhecimento sobre aquele assunto, porque você tem mais experiência que um aluno que está começando. Tá claro, Caio? E se for um plano de estudo de pós-doutoramento? Bom, eu mostrei ontem o tamanho das referências do meu projeto de 2007, não é? Você tem que conhecer muito, você tem que estar desenvolvendo um projeto de grande porte para se propor a fazer um estágio de pós-doutoramento que vai ser um recorte pequeno desse grande projeto que você desenvolve. Então, obviamente, você é grande conhecedor da literatura, das referências em torno daquele problema, particularmente as mais recentes, né? Obrigatoriamente as mais recentes, tá bom? Se ficou dúvida, me escreve aí que eu tô de olho nas postagens, tá? Então, é claro, depois que eu desligar, eu vou consertar esses probleminhas de data que eu achei aqui quando eu estava lendo para vocês e vou mandar. Agora, preocupa-me muito, eu já falei isso aqui várias vezes, colocar exemplo, porque a maioria dos pesquisadores inexperientes pensam que vão pegar, a Sônia Rai pôs um modelo e a gente vai lá e copia. Furada. Você vai se dar mal e ainda vai dizer que a culpa é minha, tá? É furada. Quando eu coloco um texto ou um exemplo de redação ou de projeto ou de qualquer coisa, é uma ilustração para a gente poder discutir aqui.
Se fosse simples assim, eu mando um exemplo e você copia, nós estaríamos conversando sobre receita de bolo aqui. Que, aliás, eu adoro cozinhar, a gente trocava a receita e eu mando o texto e você copia. Não é? Não é assim que funciona, gente. Tem que ter uma reflexão sobre a coisa. Então não adianta você não assistiu a live, entrou, viu, que legal, tem um modelo aqui, baixou no seu computador e vai replicar, você vai se dar mal. Porque o que você precisa fazer? Se você quer aprender a redigir, você acha que não tem conhecimento suficiente. Seguir as recomendações que os autores experientes nos dão, né? As referências todas que eu tenho colocado sobre montar elaboração de projetos de pesquisa, e hoje em particular eu vou colocar não sei se eu já coloquei, eu vou colocar dobrado, algumas referências que vão te ajudar a repensar a sua redação, ou quer dizer, como é que eu começo uma frase, como é que eu monto um parágrafo, como é que aquilo faz sentido. Tem muitos livros sobre teoria da redação, mas não tem tantos assim, mas tem, né? Estudar como é que é a estrutura de um parágrafo, como que é a estrutura de um texto, é o que vai te ajudar a, quando você ler, sentar para ler aquelas mínimas 8 referências que você tiver para montar o seu projeto de graduação, você já ir lendo e tirando dela aquelas estruturas que você, eu vou ter a noção do que eu vou ter que extrair desse texto para poder redigir a minha justificativa, né? E não é uma leitura de Wall-E, né? Você lê o texto e saber onde é que esse autor fala o que eu preciso colocar lá. Você não vai achar, porque não é o Wall-E. Você tem que ler e saber responder aquelas 4 perguntinhas que eu já falei. Você lê um artigo, você tem que responder em 4 frases. 1, do que se trata? 2, qual era o objetivo principal do autor ou dos autores? 3, a que conclusão principal esses autores chegaram? Né? E finalmente 4, onde é que eu acho que esse texto pode me ser útil? Mais ou menos isso. Então, quando você fizer a leitura do texto que já está selecionado lá, daquela forma de selecionar referências que a gente discutiu uns dias atrás, essas 4 coisas que você precisa saber. Se eu tiver 8 parágrafozinhos, que tiver cada um deles essas 4 coisas sobre esses 8 textos, aí eu sento e redijo a minha justificativa. Porque aí eu tenho os autores que vão embasar aquela ideia que eu já formei na minha cabeça à medida que eu estava lendo esses 8 textos. Aí eu sento e eu tenho condições de pensar na minha redação, como eu começo o parágrafo, o que eu quero dizer nesse, o que eu quero dizer no outro. Juntando essas 500 palavras aí da justificativa, você vai ter 4 ou 5 parágrafos, depende do tamanho do parágrafo, em que você vai incluir a citação desses autores que você selecionou, leu, estudou e separou. Se for um livro, você vai sentar e ler o livro? Veja, não dá para você ler um livro inteiro se você tem que terminar um projeto daqui a um mês. Você provavelmente vai ter que fazer com o livro a mesma coisa que você fez com o artigo. Você foi lá, leu o título, a introdução, o final opa, então esse artigo é bom, vou sentar e ler ele inteiro. São 7, 8 páginas. Um livro de 250 páginas não vai dar para você fazer isso, mas você pode elencar dentro do livro um ou outro capítulo que você imagina por essa triagem rápida que lhe serão úteis. Daí você vai ler aquele capítulo, não o livro inteiro. Lê a introdução do livro, saiba contextualizar esse capítulo dentro da ideia geral do livro inteiro. Como eu sei a ideia geral do livro inteiro? Todo livro tem uma introdução ou uma apresentação. Neste momento é que o autor diz por que ele escreveu esse livro, para que ele acha que serve, por que ele achou que era importante colocar esse material à disposição. Ele vai dizer na introdução do livro a que veio. E aí você vai saber colocar aquele capítulo em particular dentro desse contexto. Isso tudo separadinho. Aquela coisa, não é, gente? Se conselho fosse bom, pensa bem,
né? Eu tava milionária, não tava aqui fazendo live, né? Eu tava fazendo post lá no... Tava fazendo vocês seguirem a minha vida de donzela rica, qualquer coisa assim. Conselho não enriquece ninguém e não resolve o problema de ninguém, mas a gente continua dando. Faça, se você tá chegando agora, tá assim, puxa, mas ela falou um monte de coisa que eu precisava entender melhor. Tudo que eu falei, com exceção da discussão deste texto aqui em particular, são coisas que eu venho discutindo ao longo dos últimos 12 dias. Então, volta lá, ouve de novo. Agora eu tô parecendo aquele personal trainer, né? Se você não fez o treino 3, volte, né? Faça primeiro, depois faça o treino 4. É uma coisa meio assim, na verdade. Eu vou lá no começo ver como é que eu faço a escolha do tema que localiza o problema, que localiza imediatamente o objetivo geral, que é resolver ou minimizar esse problema. Daí eu vou, como é que eu acho referências? Tem um vídeo lá que é só buscas de referência. Localizei as referências que eu preciso, daí eu vou ler essas referências, organizar essas referências de forma que eu possa lançar a mão delas para redigir. Hoje a gente está falando de redigir, eu vou redigir sobre, utilizando e pensando em autores que eu já conheço. Ah, mas eu ainda preciso levantar os autores, então você tem que voltar lá naquele vídeo, não é hoje. Hoje é o vídeo de quem já tem os seus pelo menos 8 autores. Separadinho, já li, já fiz aquele fichamento básico, tá na minha frente, eu já sei de cada um dos 8 autores dizer do que se trata, problema, não é, o objetivo principal do autor, principal conclusão e para que eu acho que aquele texto vai me ser útil no meu projeto. Eu já tenho isso separadinho. Aí eu sento e vou me preocupar com a redação. Compreendido? É por aí que a coisa acontece, idealmente. Tá? Então eu acho que você tem que aproveitar essa quarentena para fazer esse trabalho. Abre aí uma folhinha de Word e vai colocando os títulos dos trabalhos que você selecionou. À medida que você os lê, você vai sumarizando. Não faça resumo do artigo, não serve para nada, tá? Nesse momento. Você não vai usar o resumo do artigo, você vai utilizar a resposta a essas perguntas, que você deve ser capaz de responder em uma frase cada uma, lembra? Assunto, objetivo, principal conclusão dos autores, para que eu vou precisar desse texto no meu projeto. Ah, isso aqui é importante para eu justificar há quanto tempo esse tipo de pesquisa tem sido feito. Pronto. Anotou essas 4 coisas? Vai ler o outro texto. Ficar fazendo resumo, citação literal do que a pessoa falou, não vai te ajudar a redigir a redação, a justificativa. Depois de redigida, você fala, puxa, mas aqui não ficou muito claro, acho que ficava melhor eu ampliar, eu podia pôr uma frase aqui, colocar entre aspas o que a pessoa falou aqui para ficar mais claro. Daí já é a revisão, melhoramento da sua justificativa. Não se começa pensando em fazer citação. Você começa com as suas palavras, não a do autor que você leu. Combinado? Então, gente, as pessoas continuam entrando e assistindo as lives depois, que eu acho bem bacana, né? Porque é legal que fica lá, você assiste quando quiser. Hi, Scott. Hi, Bia. O problema só que... assim, problema não. Uma pergunta que eu tenho para vocês é se tem alguma coisa que vocês acham que pode melhorar, dinamizar a nossa conversa. Eu tenho conversado com algumas pessoas, devo ter alguns convidados nas lives aí na semana que vem para ajudar a discutir esses assuntos. Acho que vai ser legal. Estou aprendendo esse negócio de fazer lives e mesa redonda e entrevistas no Facebook. E a semana que vem eu vou arriscar um pouquinho, vou ver se tem alguns convidados. E se você estiver achando que, sentindo falta de alguma coisa, além do assunto, né, da dúvida, se estiver sentindo falta de alguma coisa, assim, puxa, Sandra, tá ficando meio chato,
fala, tá? Porque isso começou de uma maneira totalmente espontânea, sem nenhum planejamento. Quando eu dou aula, eu levo a minha aula planejada por aquele período e tal. Essa live é uma coisa muito espontânea, onde eu queria conversar com vocês sobre esses assuntos e ouvir de vocês o que é que vocês estão de fato precisando que eu possa contribuir, porque eu não posso planejar uma aula ou uma disciplina de um tempo que eu não tenho a menor ideia de quando vai ser e de ouvintes que eu não tenho a menor ideia de quem serão a cada dia. Então é muito espontâneo assim, tá? Então, se eu puder fazer alguma coisa para melhorar, vocês me falam, tá certo? Então, estamos aí no adiantado da hora. Eu vou deixar um super beijo. Lembrando, para quem entrou depois, máscaras para doar aqui em Goiânia, não essas que são minhas, tecidos Goya Lopes, tá? Mas máscaras de algodão lisas aqui em Goiânia. Se você souber de alguém que precisa, me fala no privado que a gente entra em contato. A partir de segunda-feira eu terei máscaras para doar, tá bom? Então, ó, um grande beijo, obrigada, Concília, tá? E até amanhã. Tchau.